Em um mundo cada vez mais digital, a conectividade se tornou fundamental por conta da pandemia, aumentando ainda mais a importância dos serviços de telecomunicações. Muito mais que uma mudança de geração tecnológica, o 5G vai tornar viável as mais diferentes e infinitas possibilidades de soluções e negócios, além de acelerar o desenvolvimento digital do país. A projeção é de que o 5G será a geração de telefonia celular com crescimento mais rápido na história, trazendo inúmeros benefícios para as pessoas, enormes ganhos de produtividade por meio da automação de processos e, claro, a expansão da internet das coisas. Mesmo sendo o setor de infraestrutura que mais investe no país, vários desafios precisarão ser superados para que tudo isso se torne possível. É necessário ter regras claras que privilegiem a expansão das áreas de cobertura, serviços e o atendimento da população. Para a implementação do 5G, será necessário um número de 5 a 10 vezes maior de antenas que as tecnologias anteriores. O problema é que existem leis municipais que dificultam a instalação de infraestrutura e tornam o processo extremamente demorado. É preciso evoluir na modernização da legislação municipal. Além disso, a carga tributária também precisa passar por uma reforma ampla para que esteja mais em linha com a importância das telecomunicações para o país. O caminho não será fácil, mas é preciso que exista um trabalho em equipe para que juntos possamos concretizar mais essa etapa de desenvolvimento e conectividade do Brasil. O 5G é a nova conexão do Brasil com o futuro. O setor produtivo brasileiro é reconhecido por seu dinamismo e capacidade de inovação. Com a chegada do 5G e a implementação de novas tecnologias para automação de processos ou operação remota de equipamentos industriais, operadoras e fabricantes de telecom terão uma missão ainda mais relevante, ampliando a competitividade e eficiência de diversos segmentos econômicos. Gustavo. Excelente, Carla. E para aprofundar essa discussão, iniciamos o segundo painel de hoje com o tema A Conectividade Transformando a Produção, que será moderado pela Lohane Porciúncula, diretora executiva da DataSphere Initiative. Lohane, seja muito bem-vinda ao painel Telebrasil 2021. É com você. Muito obrigada, é um prazer. Bom, como foi dito antes, os avanços da conectividade, a transformação digital e a economia dos dados afetam diretamente o setor produtivo e têm fortes impactos na cadeia industrial, no setor de energia e em outros setores, como mineração, óleo, gás e agricultura. Com o 5G, tecnologias como slicing de redes, conexões massivas a objetos, a internet das coisas, e mesmo as redes dedicadas a determinadas aplicações ganham ainda mais espaço. Esse painel contempla um pouco desse cenário de mudanças e transformações do setor produtivo, com a presença de alguns dos representantes de grandes grupos industriais brasileiros. Hoje contamos com a presença da WEG, por meio do seu braço de Internet das Coisas, da V2Com, da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tem atuado diretamente no modelo de transformação industrial por meio do 5G, a Qualcomm, a CPFL Energia e a Claro. Participa ainda do nosso debate hoje a Anatel, por meio do conselheiro Vicente Aquino. E eu começo com Vicente Aquino, com a primeira pergunta, sobre 5G. Quais são os impactos que a Anatel prevê do 5G em outros setores econômicos, especialmente no setor produtivo? Bom dia, boa tarde a todos, Lohane, meus companheiros de mesa hoje, o Igor, o Paulo, o Guilherme, enfim, todos que estão nesse evento. Minha alegria ter sido convidado aqui. Meus cumprimentos e o meu abraço e parabéns para o Telebrasil por este evento. E eu já inicio, Lohane, dizendo o seguinte:
Bom, a Anatel, ela prevê, e aí aquilo que a macroeconomia já fala, ela prevê que a implantação do 5G ela causará grande impacto em todos os setores produtivos no Brasil, né? Os números que o Ministério das Comunicações apontam é que essa nova tecnologia ela poderá resultar em mais de US$ 1 trilhão em investimentos diretos e indiretos no país nos próximos 15 anos. Então, esse é um dado macroeconômico que a gente gosta de dizer logo de forma inicial, porque ele impacta a chegada desse instrumento, dessa tecnologia chamada 5G ou quinta geração, como queiram dizer. De modo que as redes de 5G são as primeiras redes móveis que foram concebidas não somente para conectar pessoas, e aí é um diferencial, mas também e principalmente para conectar máquinas, coisas e outros sistemas de automação entre si. Ela, além de aumentar a velocidade de transmissão de dados, as novas redes terão melhores tempos de resposta, o que se chama de baixa latência, e confiabilidade, e possibilitarão conectar números de dispositivos antes nunca inimagináveis. Então, essas características permitem o surgimento de ecossistemas muito propícios à inovação, à disrupção, porquanto elas poderão ser criadas soluções sob medida para cada mercado vertical, como, por exemplo, para os setores automobilístico, hospitalar, alimentar, energético, enfim, de gestão urbana, de transporte coletivo. Então, além de tudo isso, a tecnologia 5G ela trará maior flexibilidade nas linhas de produção. E aí, daí, porque um impacto que pode ter nos setores da economia seria a maior flexibilidade nas linhas de produção, o aumento e a eficiência no uso de recursos como a energia e os demais insumos, e elevará, certamente, a capacidade das indústrias de se integrarem às cadeias globais de valor. Então, assim, em linhas gerais, em outras palavras, eu digo que ocorrerá a disseminação das cidades inteligentes e a quarta revolução industrial se firmará para o setor produtivo. Então, o Lorraine, eu devolvo a palavra e, introdutoriamente, era a observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. E continuando também com o 5G, gostaria de convidar o Igor Calvé, da BDI, para nos falar. Vocês realizaram recentemente um piloto de 5G para testar modelos na indústria 4.0, incluindo a WEG e a Claro. Quais são as principais conclusões? Olá, Lorraine, obrigado por essa moderação. Queria saudar também a todos que me acompanham aqui nesse painel, a V2Com, WEG, Guilherme Spina, Anatel, Vicente, Claro, aqui também, Qualcomm, enfim, todos os parceiros, que inclusive já parceiros da BDI nesse processo. Como bem mencionado, Lorraine, aqui já pelo Vicente, nós iniciamos esse processo, aliás, com vários parceiros aqui já estão nesse projeto de 5G, com a firme convicção, Lorraine, de que, de fato, esse ponto levantado pelo conselheiro Vicente é uma verdade. O 5G ele terá um papel muito transformador na nossa economia. Eu costumo dizer que o 5G ele tem não só um papel transformador no processo de economia digital, né, como ele é o principal habilitador, inclusive, das políticas industriais no país. A melhor política industrial que o Brasil pode fazer hoje é a implementação do 5G pelo setor produtivo, né? Tanto em qualquer setor da indústria, na agricultura, também no varejo e no comércio. Porque é um poder disruptivo muito grande que nós estamos diante, né? E nós sabemos como esse processo inicia, né? Nós poderemos ter boas notícias ainda essa semana sobre o 5G, mas o que é mais importante, nós não sabemos como esse processo termina, porque é um poder muito disruptivo, né? O que o 5G pode trazer em termos de modelagem, de novos negócios, de inovação. Nesse sentido, né, nós fizemos um acordo com a Anatel para testar
5G, e aí especificamente no Release 15, né? O Guilherme Spina está aqui, vai poder até falar eventualmente melhor sobre esse assunto do que eu. E nós testamos ali, num ambiente fabril, dentro, né, de uma linha de produção, qualidade de sinal de 5G, nós testamos throughput máximo, médio, latência, testamos também perda de pacotes de dados, nós testamos throughput e latência versus aí número de dispositivos, e chegamos a boas conclusões. Por exemplo, de que o que de fato era prometido ali validava os dados, né, do Release 15. Nós temos, obviamente, um caminho ainda a seguir, sobretudo no que diz respeito ao Release 16. Mas o que ficou muito marcante para mim é que, no ambiente industrial, que, obviamente, não é um ambiente urbano, por exemplo, né, de que pode haver, obviamente, uma espécie de 5G público, né? Se houver uma rede privativa, nós estaremos diante do que, inclusive, o limite teórico, né? Se eu não me engano, o Spina pode falar isso melhor, chegou a 80% em relação do limite teórico. Então, isso são os dados muito bons. E que, para nós, da BDI importa, é bem verdade, Lohane, é que os dados gerados por esses cases, por essas experimentações, eles consigam ser difundidos por toda a indústria. Porque, como qualquer tecnologia nova que entre, né, o empresário, né, ele precisa, né, saber o retorno do investimento, ele precisa ter algum tipo de clareza, diminuindo as instabilidades na hora de fazer investimentos. E nós chegamos a resultados que comprovam que, na verdade, essa tecnologia pode entregar, de fato, né, nesses marcadores que eu dei anteriormente, coisas importantes. Uma das principais, do meu ponto de vista, entregas, né, desse experimento que nós fizemos junto com a VEG, sob supervisão da Anatel, é de que nós também tivemos a implementação de casos de uso. E interessante observar que, no caso do 5G, os resultados foram melhores do que qualquer possibilidade de redes Wi-Fi industriais. Então, nós testamos ali casos de uso, como, por exemplo, câmeras inteligentes, robôs de inspeção com realidade aumentada. E tudo isso, obviamente, esteve melhor pontuado do que se nós utilizássemos o Wi-Fi industrial. O que, num primeiro momento, pelo menos a mim, né, que não sou um especialista no assunto, olhando a indústria como um todo, o impacto disso para a indústria, traz possibilidades inúmeras. Eu acho que a gente tem que começar agora a pensar, né, com o trabalho que a Anatel vai fazer, possivelmente a aprovação do edital, nas múltiplas camadas que vão advir, né, como resultado, né, do 5G. Uma coisa é o aspecto regulatório, a outra coisa é a possibilidade de as empresas, a partir do aspecto regulatório, começarem a fazer investimentos em novos casos de uso. Então, nós temos aqui um mundo ainda muito grande de exploração. Costumo dizer que a avenida do 5G é muito larga, né? E essa avenida muito larga vai nos trazer muitas novidades aí em termos de melhoria da produtividade, da eficiência, da redução dos custos industriais e dos custos, na verdade, de todo o setor produtivo brasileiro. Então, nós estamos diante de algo que é muito disruptivo. Nós sabemos como começa, mas tendo a achar que nós não sabemos como isso vai terminar. E espero que seja com a maior produtividade do nosso setor industrial. Muito obrigada, Igor. Agora passo a palavra para o Paulo César Teixeira, que é CEO da Claro, e o Igor falou sobre disrupção, sobre inovação, sobre a larga avenida do 5G, e aí eu pergunto, o que as empresas de telecom precisam fazer para estar prontas a atender esse novo tipo de demanda junto a esses setores que estão passando por esse processo de transformação? Obrigado, Lohane. Boa tarde e cumprimentos a todos que estão comigo nessa mesa. Eu entendo que estamos iniciando uma longa jornada, né? Uma jornada que possivelmente agora na sexta-feira se confirma, né, com a aprovação do edital e lançamento nos próximos dias. E sem dúvida nenhuma vamos ter uma grande transformação. A transformação digital que virá, ela será disruptiva, ou seja, no sentido de que proverá para as empresas um nível de automação totalmente diferenciado, como temos experimentado até então. Eu diria que nós estamos num processo de aprendizado, de apoio a vários setores e várias empresas. Estamos trabalhando nas universidades, estamos trabalhando na indústria, principalmente na automação de processos, estamos trabalhando no agronegócio, na saúde, na educação, nas cidades inteligentes, no segmento financeiro, na área de entretenimento também, e principalmente também em mídia e na área social. Eu diria que esse aprendizado nos leva a crer que vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma grande transformação.
Porque quem não está pensando em transformação digital hoje, naturalmente vai ter um futuro não muito positivo, né? Então, toda empresa vai ter que se reinventar. E a tecnologia, ela é habilitadora desse contexto, né? Nós estamos trazendo uma tecnologia que supera todas as tecnologias anteriormente lançadas. Quer dizer, ela tem características totalmente distintas e muito potentes, né? Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Passando por uma série de aprendizados, ou seja, trabalhando com algumas indústrias, com alguns setores, com alguns segmentos que aderiram à nossa demanda, no sentido de fazer experimentos, fazer testes, fazer ensaios, no sentido de provar efetivamente que a tecnologia funciona e entrega aquilo que a empresa almeja. Então, eu diria que é muito positivo, que é muito desafiador e que seguramente a Claro será um grande parceiro para quem tenha disposição e vontade de investir em 5G. Eu diria que o 5G seguramente colocará esses setores que primeiro aderirem a essa tecnologia num patamar diferenciado quando se compararem a seus pares daquele mesmo segmento. Eu não tenho dúvida disso, nós fizemos várias ações coordenadas, né, com empresas que, inclusive, estão nesse painel e que, conforme o comentário há pouco feito, seguramente demonstram, né, o quanto essa tecnologia tem de potencial e o quanto ela possibilita realmente às empresas um ganho de eficiência que, naturalmente, é o que elas buscam. Ou seja, nós temos que sair do mundo analógico, ir para o mundo digital, mas ir com uma amplitude de soluções cada vez mais significativas e que demonstrem cabalmente o quanto nós podemos ser mais eficientes, mais produtivos, com mais agilidade e com maior eficácia em todos os nossos processos. Então, a Claro se coloca como um parceiro dessa tecnologia, dado que ela é, na visão da operadora, não só a conectividade, mas ela habilita, né, essa gama imensa de novos serviços que, naturalmente, nós teremos todo o interesse em promover junto aos nossos clientes. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Guilherme Espina, da WEG, B2Com. E agora, com a perspectiva da indústria, qual que é a necessidade de conectividade por parte do setor industrial, na sua opinião? E de que forma isso tende a se intensificar ao longo dos anos? Boa tarde, Lohane, boa tarde aos meus amigos aqui na mesa e a todos que estão assistindo. A gente está bastante animado porque está chegando cada vez mais perto desse nascimento real aí do 5G, pelo qual a gente vem trabalhando, né, com quase todos que estão aqui há algum tempo. A expectativa é que o impacto seja realmente relevante. E eu tenho estado com o Igor e ouço o Igor falar do mantra, né, que o 5G é produtividade, o 5G é produtividade. Então, eu vou pegar esse aspecto para traduzir de por que eu acho que o 5G vai ser esse alavancador de produtividade na indústria. Então, uma das promessas do 5G, no final das contas, é de simplicidade. O 5G vai ser a rede de comunicação. Né? Se a gente pensar a nossa rede elétrica hoje, que a CPFL é um dos grandes provedores no Brasil, a gente tem uma rede para múltiplos casos de uso. Na questão das telecomunicações, a gente ainda tem as redes muito dependentes do caso de uso. Uma precisa de mais banda, outra precisa de latência. E aí, indo lá para a indústria, na verdade, a indústria não tem problema de conectividade. Né? Dependendo da indústria, chega com cabo, mas aí tem protocolos diferentes, redes diferentes, cabos diferentes. O que a gente vai ganhar com o 5G é uma rede da simplicidade da ganho de escala. Imagina todos esses fabricantes como a Qualcomm tendo escala nos mesmos chips para uma grande gama de aplicações, não só para os consumidores, mas também para os dispositivos industriais. A segunda coisa que o 5G traz é um fatiamento da arquitetura de provimento de infraestrutura, que era uma arquitetura monolítica, e toda vez que, na nossa história recente, essa arquitetura foi fatiada de forma horizontal, tem um ganho para o usuário final muito grande em termos de custo. A gente viu isso com os mainframes, né, que eram máquinas monolíticas e migraram para os PCs. A gente viu isso com os aparelhos médicos, né, que eram máquinas dedicadas e que agora todas usam, né, núcleos de PC. E a gente vai ver isso na infraestrutura de telecom, que vai ter essa característica também, e isso vai trazer novos players barateando o preço. E a terceira característica é a possibilidade de redes privativas, ou privadas, ou dedicadas,
com network slicing, quer dizer, você conseguir ter formas de provimento de rede distintas da que a gente vem tendo até hoje. Isso vai colocar uma dinâmica interessante, as operadoras incumbentes vão ter que se mexer e atender nichos de mercado, vão ter clientes que vão ter suas próprias redes, e tudo isso vai gerar uma possibilidade de que mais pontos realmente sejam conectados. Então, eu acredito que esses três vetores sejam os barateadores do 5G para, no final das contas, gerar essa produtividade. Muito obrigada, Guilherme. E agora eu passo a palavra para o Renato Covia, da CPFL. Em relação ao setor elétrico, quais são os novos serviços que o setor pensa em explorar com a transformação digital? Legal, obrigado, Lohane. Boa tarde a todos aqui, os companheiros de painel. Agradeço o convite de estar aqui. Eu sou Renato Covia, sou diretor de Estratégia e Inovação da CPFL. O setor elétrico ele tem 3 grandes segmentos, né, geração, transmissão e distribuição. E apenas para dar uma ordem de grandeza aqui, a CPFL tem 10 milhões de consumidores espalhados em uma área bastante grande. Às vezes eu converso com fornecedores, eles sempre comentam que tem soluções para o agro, e eu falo, olha, a minha área de concessão é do tamanho de 2/3 do estado do Rio Grande do Sul e praticamente todo o interior do estado de São Paulo. Então, é tão grande quanto o agro, em alguns casos ainda maior. E aí essa dificuldade, né, as oportunidades que trazem também a transformação digital junto com a conectividade, para a gente é absolutamente fundamental, né? A gente fala muito de redes inteligentes, smart grid. O que é isso? É tão simples quanto hoje a gente tem uma rede super capilarizada que leva energia, a ideia é que possa trafegar dados também, exatamente para que a gente possa acompanhar e monitorar os dispositivos que a gente tem, trazer para o cliente informações em tempo real. E a distribuidora de energia, ela também sempre é, em última instância, a entidade, né, que gere pela segurança e equilíbrio da rede elétrica. E você não faz isso sem dados. Então, é fundamental que a gente tenha essa transformação digital e essa conectividade que a gente consiga para conseguir exatamente oferecer, né, garantir a segurança e a confiabilidade. Em relação a benefícios, né, a gente tem um paradigma no setor elétrico que a gente, em algumas empresas, a gente já transformou isso aqui na CPFL, mas ainda se refere às pessoas como consumidores, né? Porque eles são basicamente consumidores de energia. A gente já está com um trabalho já há alguns anos para transformar o consumidor num cliente, exatamente porque ele passa a ter voz muito mais ativa, né? Ele quer ter um painel solar na casa dele, um carregador de veículo elétrico, daqui a pouco ele quer ter um termostato que ele pode ter uma resposta da demanda. Então, são vários desses dispositivos que antes o setor ele era totalmente unidirecional. Gera, transmite, distribui. Mas agora a gente passa a receber informação também. O consumidor que coloca um painel solar, ele gera energia, né? Então, como é que eu, distribuidora, vou receber isso e vou garantir esse equilíbrio? Exatamente com mais conectividade e com transformação digital para eu conseguir ter acesso a esse dado. Então, toda a revolução que está acontecendo no setor elétrico é exatamente de aumentar o número de sensores, e aí tem um elemento chave aqui, que não é só o sensor, né? Muitas vezes o sensor já custa centavos, mas é exatamente essa conexão com o sensor, com o dispositivo, trazer esse dado e, obviamente, trabalhar ele depois com Big Data, que são os elementos fundamentais aqui. E aí, só para dar também uma dimensão, até todo mundo aqui, acho que lê jornal, tem acompanhado a dificuldade da crise hídrica, né? E essa situação que a gente vem discutindo. Hoje você poderia, né, com muito mais conectividade, dar para o consumidor, por exemplo, uma informação em tempo real que permita ele acompanhar em tempo real. A gente ainda não tem isso, né? Em vários dos casos, o consumidor só recebe essa conta no mês seguinte, às vezes com 40 dias depois que o consumo já foi. Então, obviamente, se a gente, com esse dispositivo, né, com essa tecnologia, a gente conseguiria estar muito mais coordenado aqui como setor, obviamente, até para endereçar essas situações de mais estresse. Mas esse é um dos elementos só, e aí pensando do lado do consumidor. Pensando do ponto de vista de empresa, que acho que vocês já falaram bastante, né, de produtividade, né, de aumento, de redução de custo e de gestão, para a gente obviamente esse mesmo lado, né, essa mesma visão. Tudo no setor é muito grande, muito espaçado, então os custos têm que ser da ordem de centavos mesmo, e aí pensando em atender, né, tanto um consumidor que está lá no final do alimentador da rede rural, quanto pensando também em consumidores que estão ali na área urbana.
E aí tem um dos elementos que eu queria puxar aqui, um comentário do Igor, que aí, não sou um especialista de 5G do painel, com certeza, mas eu vejo bastante similaridade, que é exatamente a gente tem muita equipe espalhada em campo, né? Então, ter essa cobertura, você pode daqui a pouco ter reconhecimento de imagem em tempo real com as equipes ou nos dispositivos, nas subestações, sem dúvida vai precisar de um volume de tráfego de dados bastante grande e que ele se reverte num benefício bastante importante, tanto para a gestão da nossa rede quanto para o nosso cliente, né? Podemos ser mais proativo nessas manutenções, enfim, e capitalizando aqui, permitindo ao cliente instalar a tecnologia que ele busca, né, ter a nível de qualidade que ele busca, ao mesmo tempo sem uma pressão tarifária, conseguindo aqui redução de custo e aumento de produtividade. Acho que, olhando do ponto de vista do cliente e também da empresa, esses são os benefícios aqui, Lorraine, que a gente entende e espera para o setor elétrico com essa transformação digital. Obrigada, Renato. Excelentes comentários e traz para a mesa exemplos bem concretos e demonstra essa convergência da transformação digital como um todo em diversos setores produtivos. E agora eu convido o Luiz Tonizzi, que é CEO da Qualcomm, para amarrar essa primeira rodada de conversa que estamos sendo aqui e falar para a gente como que a Qualcomm pretende atuar junto a esses setores e atores que estão passando pelo processo de transformação digital. Boa tarde a todos os meus colegas aqui, os que estão nos assistindo. Enfim, a gente vê a chegada do 5G como uma grande mudança de paradigma, né? Paradigma exatamente de como que a gente vai conseguir trazer aí eu não vou usar a palavra conectividade, mas essa superconectividade a todas as camadas que se espera que esse benefício venha, né? Então, a gente fala sempre que o 5G é uma rede B2B2C, né? Onde o 5G ele tem 3 uns que regem o 5G. O primeiro é 1 gigabit de velocidade, o outro é a latência, né? 1 milissegundo, e o outro é 1 milhão de coisas conectadas por quilômetro quadrado. Por isso que o 5G ele acaba sendo o enabler das máquinas, exatamente porque você consegue ter uma quantidade de dispositivos muito maior atrelado. A gente fala muito e todo mundo falou sobre a parte da infraestrutura dos consumidores, das empresas. O 5G não é uma grande infraestrutura. O que a gente tem trabalhado como Qualcomm como é que a gente vai levar essa conectividade. Uma vez que você tem um sinal, o que eu conecto nesse sinal? Que caso de uso que está por trás do 5G? Quais vão ser os champions, né, os ganhadores da corrida do 5G? Se a gente pegar o mundo dos dados, no 4G foi as empresas de mídia social, as OTTs de uma forma geral, mas quem vão ser esses atores com a chegada do 5G? Né, que a gente vai sair do mundo de dados para o mundo de vídeo. Até o Renato estava falando com relação ao reconhecimento facial, né? A gente está um dos portfólios que a gente está lançando agora são as câmeras com AI para você fazer reconhecimento facial e inteligência artificial, exatamente, Renato, para não precisar ter o uso de tanta banda lá na ponta e você conseguir fazer os filtros na câmera e parte disso você passa para o edge da operadora, né? Enfim, para você fazer o tratamento daquela informação. Então, o que a gente está trabalhando, Lorraine, em todo esse ecossistema. O 5G vai ser sobre como criar um ecossistema que todos possam trabalhar junto. Privado, público, indústria, o consumidor, o mercado de enterprise. Nós, como vocês sabem, nós somos provedores da parte de tecnologia, né? Então, a gente já lançou com os nossos parceiros ao longo desse ano mais de 1.000 terminais com 5G, né, ao longo do mundo, com disponibilidade já, inclusive, para a Release 16, que é o que vai chegar, os últimos lançamentos aí, com Motorola, enfim, Samsung, Fold, Flip, celulares da Xiaomi, enfim, tem uma gama bem grande de smartphones que vai estar chegando no Brasil à medida que as redes vão ser implementadas e com os volumes do 5G. Só que a gente tem uma série de outras verticais, por exemplo, 70 milhões, o Brasil tem 70 milhões de domicílios, embora a gente tenha banda larga móvel, via celular, na grande maioria, 37 milhões de casas ainda não são conectados no Brasil, né? Então, a gente a gente pode sempre falar
que aquelas casas, qual o nível de inadimplência, qual o poder econômico, como é que a gente vai conectar, mas, enfim, independente de quão difícil é conectar, nós ainda temos 37 milhões de casas, e a gente está agora também trazendo conectividade que a gente está chamando de fixo wireless, como um caso de uso do 5G. Então, a gente está produzindo, primeiro, o advento do 5G, a gente está criando o primeiro produto 5G brasileiro mesmo. É um desenvolvimento de um CPE que recebe 5G, passa Wi-Fi 6 para dentro da casa do cliente, né? Isso pode ser para um cliente consumidor ou para um cliente corporativo, né? Uma pessoa que tem uma drogaria, uma pessoa que tem um açougue, a pessoa que tem a sua loja, o seu comércio espalhado pela cidade, porque, Lohane, pelo edital que a Anatel e o Vicente aqui como representante brilhantemente tem trabalhado nisso, vai cobrir o Brasil inteiro o 5G, é uma questão de tempo. Diferente dos outros leilões que eram arrecadatórios, agora você vai ter cobertura até o final de 2029, cidades, inclusive, menores de 30 mil habitantes, vão ter cobertura 5G. O que isso significa? Que, num prazo de tempo, a cobertura 5G vai ser maior que qualquer outra cobertura que esse país já viu, que eu acho que esse vai ser o grande legado dessa né? Obviamente que as operadoras são os grandes investidores, porque eles têm que investir o valor do espectro em infraestrutura, mas em algum momento a gente vai ter uma cobertura muito grande. Com relação ao IoT, nós estamos fazendo a mesma coisa, tentando trazer o máximo de dispositivos, aqui tem o Spina, que é um parceiro, para criar esse ecossistema. Tudo bem, eu tenho indústria 4.0, o que eu conecto? Qual é o caso de uso? O que eu ganho? Qual que é o saving? Qual que é o aumento de produtividade? E tem que criar isso com modelos econômicos, né? Porque falar é bonito, mas me mostra no papel como funciona, como é que eu conecto A com B, com C, com D, e que aquilo realmente funciona, né? Então, a gente está trabalhando fortemente nisso e já temos aí empresas que vão produzir módulos, e uma delas é a própria V2Com, de elementos IoT aqui no Brasil, e para fomentar o mercado, porque o mercado do 5G ele vai abrir o mercado digital. E no mercado digital você tem toda a parte de fintech, você tem toda a parte do IoT em si. Nós, como Qualcomm, somos uma das empresas âncoras, junto com o BNDES, do Fundo Nacional de IoT. É um fundo que já tem hoje 250 milhões. E qual que é o objetivo desse fundo? Exatamente isso. Cria-se um caso de negócio baseado na matriz econômica brasileira. Não é um fundo para ser usado numa aplicação necessariamente nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia. Mas a gente cria um fundo aqui baseado na nossa matriz econômica, incuba dentro das operadoras. O Paulo tem interesse de divulgar o IoT o quanto mais, assim como as outras operadoras. E aí a gente vai criando o quê? Unicórnios brasileiros, dentro do caso de uso do Brasil, da matriz econômica brasileira. Aí está a BDI, enfim, está todas as empresas. E a gente está fazendo isso para todo o ecossistema, ou seja, como eu trago para essa grande infraestrutura, que é o 5G, o elemento da conectividade, os seus casos de uso, e também os dispositivos que vão estar conectados a essa rede. Então, nós acreditamos que essa infraestrutura é habilitadora disso, mas ela é meio, ela não é fim, né? A gente precisa dela para ela habilitar o que a gente nem conhece totalmente ainda, né? Mas sem ela, a gente não consegue fazer esse bridge, a gente não tem o habilitador de tudo isso que a gente está falando. Então, você pode esperar muita novidade com relação a esse ecossistema, a quantidade de dispositivos que vão estar sendo lançados no mercado brasileiro para 5G ao longo dos próximos meses e anos. Muito obrigada, Luiz, pela fala muito clara e inspiradora aí do que vem em relação ao ecossistema. E eu volto de novo a uma próxima rodada, convidando o conselheiro Vicente Aquino a comentar alguns dos pontos que foram falados e fazer uma pergunta específica em relação a lacunas e o que precisa ser feito em relação a isso. Então, conselheiro Vicente Aquino, o que a Anatel pode fazer para incentivar o desenvolvimento regional
de transformação digital para além dos grandes centros urbanos e industriais? Bom, eu gostaria, Lohane, de dizer que realmente quero me reportar ao Luiz, ao que o Luiz da Qualcomm acabou de falar, e queria realmente e aí calha com a colocação que você acaba de fazer, é exatamente nesse sentido. Eu acho que o grande legado que esse edital vai deixar para o Brasil é poder fazer cobertura de quinta geração de tecnologia no país inteiro, notadamente, de forma muito especial, nas regiões mais pobres do Brasil, nos municípios abaixo de 30 mil habitantes, que são cerca de 46 milhões de pessoas que são cobertas em municípios com menos de 30 mil habitantes. São cobertos municípios em torno de 4.396 municípios e cerca de quase 14 mil localidades no país, nas regiões norte e nordeste do Brasil, que certamente são as mais pobres e que têm uma carência muito maior de redes móveis. Então, de modo que eu gostaria assim, de realmente enfatizar ao que colocou aqui o Luiz, dizer que para mim, foi uma luta, para mim, titânica, que travei nesse período, enquanto, como disse aí um dos nossos colegas aí, todos aí foram praticamente relatores desse edital, e quando fui relator no início, lá na consulta pública, eu lutei muito, todos aí são testemunho, o quanto eu busquei audiências públicas, o quanto eu escutei os segmentos, e tentando fazer com que nós criássemos blocos regionais exclusivos para as prestadoras de pequeno porte, exatamente no intuito, no propósito de que atendesse aquela gama da população brasileira mais desassistida, mais hipossuficiente e mais carente de cobertura, que é as cidades com menos de 30 mil habitantes. Então, a modelagem proposta atende, responde a sua pergunta. É uma modelagem de tentativa de minimizar, de minorar as desigualdades regionais. Eu costumo dizer, Lohane, meus queridos colegas de banca, que a maior forma de inclusão social que nós temos hoje no mundo, a partir do mundo virtual, é a inclusão digital. Se nós conseguirmos colocar cobertura de redes móveis, de quinta geração, aqui, vamos assim falar, no Brasil inteiro, notadamente nas regiões mais pobres, nós vamos fazer o maior projeto brasileiro de inclusão social a partir da inclusão digital. Então, assim, o que é que pode ser feito? Isso que está sendo feito. Exatamente isso que está sendo feito. Um leilão não arrecadatório, um leilão com compromissos de abrangência, um leilão que possa transformar a arrecadação em cobertura, em compromissos naquelas regiões que são descobertas, principalmente compromisso naquelas regiões mais pobres. Esse foi o meu olhar para esse edital. Evidentemente que nós somos ali um órgão colegiado e tem multifacetas de olhares, como tiveram certamente pessoas que olharam para outros segmentos e legitimamente, corretamente, mas, para mim, o grande legado vai ser nós colocar uma cobertura em todos os rincões do Brasil até o ano de 2029. Então, eu fico muito feliz em ter contribuído nesse momento que o país passa, sair da parte de comunicação entre pessoas, que é do 1G ao 4G, para comunicação entre máquinas, para a chamada internet das coisas, né? E aí levar ao tema que está sendo aqui colocado, a questão do setor produtivo, do que pode ter chegado aqui, que pode incrementar a economia e o setor produtivo do Brasil. Então, esse é a minha alegria e a participação, para mim, mais firme, mais forte, que eu vou guardar dentro de mim, até levado às regiões mais pobres do Brasil, a quinta geração de tecnologia. Devolvo a palavra e me coloco aqui ainda para a gente prosseguir no debate. Muito obrigada, conselheiro, pelas palavras e pelo trabalho. E, além de uma modelagem do leilão, e claro, e de um arcabouço regulatório saudável, a gente também precisa de política pública que envolva todo esse ecossistema, né, que é amplo e que com certeza
causa disrupções em diferentes setores. E aí a minha pergunta é para o Igor, em relação a como criar esse ambiente de coordenação de política e de cooperação para que haja, de fato, um processo duradouro de transformação digital da economia. Passa a palavra, Igor. Obrigado, Lohane. Olha, como o Tonizzi, há alguns minutos atrás, falou, 5G, bem como transformação digital, é muito nós estarmos falando também de criar esses ecossistemas, sabe? E nós temos condições, obviamente, né, nessa economia digital, de transformar setores e a sociedade através dessa conectividade e dessa tecnologia. Por que eu digo isso? Se nós observarmos a atuação, seja da Qualcomm, que está aqui, ou da Claro, ou da CPFL, nós tínhamos uma estrutura de mercado muito mais vertical. Então, a Qualcomm sabia o que fazia, vou citar aqui só porque são os que estão aqui, tá? A Claro sabia exatamente o que fazia, o que vendia, qual era o mercado, nichos, consumidores, etc. De uns anos para cá, Lohane, nós temos, na verdade, que o mercado se tornou muito menos vertical, muito mais horizontal. Então, você tem empresas atuando, né, em mercados que antes elas não atuavam. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer uma empresa do setor de telecom que estava atuando na área de saúde. Isso é possível, né, pela emergência dos dados, da análise de todos os dados, de novos modelos de negócio surgindo. E por que eu menciono isso? Porque o que você comentou, né, dessa articulação, dessa coordenação política e cooperação, ela também se acontece com o governo. Então, você imagina que a Anatel hoje está preocupada no 5G, mas nós estamos discutindo o 5G, a Anatel certamente está tendo que falar, por exemplo, com a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E anteriormente, talvez há 5, 10 anos atrás, a Anatel não tinha essa preocupação de falar com a BDI, muito menos a BDI de falar com a Anatel. Então, nós estamos, na verdade, num mundo cada vez mais horizontal, né, da maneira como eu estou enxergando. O exercício, portanto, de governança e de criação, Lohane, dessas conexões duradouras, no meu ponto de vista, ela se dá pela maior sensibilização e conhecimento de todos os stakeholders envolvidos nesse processo. E a maneira como nós temos que fazer isso, para mim, é através da tecnologia, que aqui já foi dito, é uma tecnologia habilitadora. Portanto, se ela é habilitadora, ela habilita o agro, ela habilita a cidade, ela habilita o setor de telecom, o setor de petróleo ou o setor logístico. Só que ela é o esteio, ela é a transversalidade. Da mesma maneira que o governo, né, e as empresas vão ter que entender essa transversalidade, esse processo ele vai acontecer para conectar todo mundo através de um assunto transversal. E por isso que eu mencionei no começo, né, e dizendo que o 5G é a melhor política industrial que o Brasil pode fazer, porque ele é a coisa mais horizontal e que pode promover todos numa agenda comum. Se nós fôssemos perguntar aqui, muito possivelmente, a Qualcomm, a Claro, a CPFL, qual era a agenda principal, além dessa questão aqui, cada um ia dizer, nós temos que fazer aqui, ou desonerar o IoT, nós temos que ter uma questão tributária, são agendas divisivas, né? Agora, nós estamos diante de uma agenda positiva, que congrega e que articula per si, né, vários e vários atores. Mas, para isso acontecer, a gente precisa estar diante, né, de um assunto, de uma sensibilização, acho que de todos os stakeholders para esse assunto. Eu acho que o assunto per si tem trazido isso, o nível de discussão tem nos trazido isso. Então, essa questão da pax duradoura, né, a paz duradoura em todos esses assuntos, ela vai ser permitida apenas no momento, do meu ponto de vista, que o conhecimento e a sensibilização se der para um assunto transversal e que nos motive a caminhar juntos para um caminho apenas. Muito obrigada, Igor. De fato, sensibilização é central e é parte do que o painel Telebrasil faz, com certeza, todos os anos. E agora eu passo a palavra para o Paulo César Teixeira para perguntar, e os desafios? Quais, na sua opinião, são as principais dificuldades para a digitalização mais intensiva na economia brasileira? Bom, eu acho que, antes de mais nada, para ter digitalização da economia como um todo, né, nós devemos olhar para as pessoas, para o acesso, né, o acesso digital, né? E eu acho que o conselheiro bem colocou que o grande mérito desse talk, né, é no sentido de obrigar que as empresas façam inversões naqueles lugares que necessitam, né, dessa cobertura e dessa prestação de serviço, né? Então, acho que isso vem no sentido positivo de que vamos finalmente poder
atender em locais bastante distantes, nos rincões do Brasil, né? Que a matriz econômica, digamos assim, até então não tinha permitido. Então, o fato do edital vir com esse pressuposto nos parece bastante positivo. Por outro lado, o que também estamos enxergando é que a maturidade da tecnologia, no momento que ela está entrando no Brasil, já está vindo num patamar de preço do acesso, né, bastante mais competitivo do que estava algum tempo atrás. Por quê? Porque o 5G, pelo desenvolvimento da tecnologia no mundo todo, está provendo já uma quantidade de aparelhos, de smartphones, digamos assim, muito mais expressiva do que se imaginava anteriormente. O último relatório que eu li, por exemplo, com relação ao último trimestre no mundo, já houve um net adds de 5G superior a 4G. Ou seja, se ativou mais 5G do que se ativou 4G a nível mundial. E o que nós estamos vendo hoje é que nós já temos produtos, né, aparelhos, smartphones, na categoria de média gama. Quando se fala em tecnologias novas, normalmente se inicia pelos aparelhos categoria premium, né? E que naturalmente inibe, digamos assim, esse acesso na tecnologia de ponta. E esse momento nós estamos vivendo agora já é categoria média, ou seja, temos produtos abaixo de R$2.000 que estão sendo oferecidos no mercado nesse momento. Por outro lado, eu acho que tem duas grandes barreiras, né? Eu diria que uma muito grande, que é uma barreira histórica, né? Que é a questão dos impostos. O setor no Brasil é super penalizado, né? É uma matriz bastante complexa e nós somos vistos como uma grande máquina arrecadadora desses impostos, tá? E que penalizam, por assim dizer, o consumidor final de baixa renda, porque ele não suporta pagar aquela tarifa que tem que ter um mínimo que remunere o investimento de capital que as empresas fazem, né? As redes aqui não são diferentes das redes na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão, né? São pagas em dólares, convertido em reais, mas são pagas em dólares. As empresas recebem reais e têm que remunerar o capital do investidor. Então, notadamente, quer dizer, essa matriz tributária, né, que alcança algo próximo a 50% de uma tarifa, realmente precisa ser revista, né? Eu acho que caberia ao Brasil, nesse momento, dada a perspectiva que se tem do 5G de desenvolvimento, agregação, né, de consumos outros que não só o consumo mais pessoal, né, entre as indústrias, os segmentos de outros negócios, né, das coisas de maneira geral, que nós temos uma redução gradativa desses impostos. Porque isso, naturalmente, vai fortalecer o Brasil, vai fortalecer a digitalização, vai permitir que pessoas menos favorecidas também possam usufruir desse benefício. E, por outro lado, o que mais setorial, eu diria que também continuamos com a barreira das antenas, né? O que nós temos visto é que muitos municípios avançaram, muitos municípios foram modernizando as suas leis, simplificando os processos, sendo muito ágeis na aprovação, e o que é muito positivo, mas, no entanto, a grande maioria continua com legislações bastante antigas, né? Bastante obsoletas, digamos assim, com obrigações incumpríveis, digamos assim, principalmente nas periferias das cidades, desconhecendo a realidade daquelas periferias, que não tem, muitas vezes, largura de via de passeio necessária, mínima, né? E ali está colocada na legislação, mas ali não existe aquela metragem. Então, desconhecendo a própria realidade da sua cidade, e nos parece que isso é imperioso, porque se não houver antena, não haverá 5G. A gente sabe disso, quer dizer, nós temos um espectro hoje que vai exigir, né, um número muito mais expressivo de antenas que o Brasil tem hoje, que é muito pequeno comparado com outros países, ou seja, justamente pelas limitações que sempre se impuseram no país nesse quesito. Então, eu diria que são dois grandes desafios. Vem numa perspectiva muito positiva, como o conselheiro mencionou, das obrigações e do avanço da rede para o interior do país. Vem na perspectiva muito positiva da questão dos preços que os acessos, os aparelhos vão permitir aos clientes de mais baixa renda e poderem acessar todos os serviços digitais do país, que naturalmente tende a crescer, mas tem esses grandes desafios que eu acho que precisam ser endereçados. Uma questão tributária e a outra questão que eu mencionei das antenas. Muito obrigada. Excelentes pontos em relação a impostos e antenas, que são temas recorrentes aqui em eventos de telecomunicações, como todos sabemos. E agora, Guilherme, eu gostaria que você falasse talvez de uma outra grande barreira, principalmente quando a gente pensa na possibilidade de ampliação desse ecossistema em relação à indústria conectada, à indústria 4.0, e com mais dispositivos conectados,
quais são as necessidades, na sua opinião, de capacitação e de formação de mão de obra para o setor industrial? E isso é uma barreira? Muito bom ponto. É uma barreira e uma grande oportunidade, né? Porque, como o Tonizzi bem falou, o 5G é um habilitador, né? É uma infraestrutura, é como se a gente estivesse construindo estrada. Em cima dessa estrada vai ter um monte de construtores de carro, quer dizer, então, para construir carro precisa saber de engenharia mecânica, né? Então, para que o 5G gere valor, muita mão de obra vai ser empregada na construção desses casos de uso, e os conhecimentos vão estar muito além dos necessários dentro do segmento de telecom e redes, né? Eu acho que o 5G vai impulsionar as tecnologias, vamos dizer, de tecnologia satélites ao 5G, que ganham com o 5G, que é a inteligência artificial, que é a computação distribuída, né, que são outras formas, né, de processamento de dados, e isso, com certeza, vai precisar de gente especialista. Então, tem uma vertente aí que, por um lado, sim, a gente vai precisar de muito mais especialistas. Mas, voltando para o paralelo automobilístico, conforme a tecnologia vai amadurecendo, ela vai meio desaparecendo, e a gente vai precisar de muito mais motorista também, né? Você não precisa saber da mecânica do carro para saber dirigir o carro. Então, isso vai ter um impacto muito grande de geração de valor também para quem tem um conhecimento não tão profundo, mas mais horizontal, para usar esses combos tecnológicos que provêm as aplicações. E aí eu acho que está o grande impacto de geração de valor do 5G. E ainda mais, como falou o conselheiro, essa rede chegando em locais que hoje não têm conectividade. Muito obrigada. E continuando no tema de barreiras, eu gostaria de perguntar para o Renato, há alguns anos se falava muito em smart grid para o setor elétrico. E por que não chegamos ainda nesse cenário de redes inteligentes no Brasil? E como está a CPFL nesse processo? Obrigado, Lohane. Boa pergunta, né? Primeiro, acho que só fazer uma caracterização. Quando a gente fala de smart grid, no fundo, até comentei na primeira resposta, né, é ter a conectividade da rede, né? E aí a gente assimila sim, né, e pensa muito no medidor inteligente, que é o medidor que está lá na ponta dentro da casa do cliente, né, na entrada da casa do cliente, com a conectividade, né? Mas tem vários outros dispositivos que também permitem essa conectividade, né? Então, hoje a gente tem sensores religadores na rede, como a gente não tinha há muitos anos atrás, né? E isso permite várias ações. Tem uma história que eu gosto de contar. Uma vez estava comendo uma pizza aqui em casa com os amigos, caiu a força, o pessoal, caiu a energia. Eu falei, não, fiquem tranquilos que vai voltar. E 30 segundos depois voltou. Eles falaram, poxa, que confiança que você tem. Não é confiança, é tecnologia, porque eu sei que a rede ela é toda manobrável e que existe um dispositivo automático que identifica que um determinado ponto da rede caiu e você faz a manobra por outro caminho, em tempo que a gente chama de tempo de pisca, né? Claro que teve ali uma pequena interrupção, mas em menos de 30 segundos estava religado. Você não consegue fazer isso de forma manual, né? Você precisa ter uma rede inteligente para conseguir automaticamente identificar que caiu e fazer essa manobra toda manual. Com intervenção humana, você também não consegue fazer. Então, tem vários desses elementos que a gente já tem na rede, e isso traz, sim, um ganho significativo para o consumidor. Outro elemento que a gente tem bastante também ligado à transformação digital, hoje, aproximadamente 90% dos nossos contatos com clientes são por canais digitais, né? Então, também já não tem mais aquele contato analógico, né? Muitas vezes tinha que ligar, informar que caiu energia. Nesse caso, por exemplo, obviamente não precisei nem entrar em contato, né? Automaticamente a rede se religou e conseguiu fazer isso. Então, é um dos benefícios aqui. Dentro dos ativos que a gente tem na rede, subestações, hoje são inúmeras as variáveis que a gente mede e acompanha em tempo real para fazer manutenção preditiva, né, antes do equipamento falhar. Então, são várias formas também da gente tornar a nossa rede mais inteligente, de novo,
sentido dela trafegar não apenas energia, como também dados. E tem um elemento que eu toquei na primeira resposta, mas eu queria reforçar também, que há uma tendência natural, e acho que todo mundo aqui, como consumidor também, como cliente, quer também que haja mais fontes renováveis na rede, né? E acho que como país é isso que a gente quer mesmo. Mas é importante lembrar que elas trazem muito mais instabilidade para a rede, porque no momento em que passa uma nuvem, a geração solar para. No momento em que para de ventar ou diminui o vento, a geração eólica para. Então, o número de controles e de dispositivos de equilíbrio que você precisa ter na rede são muito maiores do que tendo uma hidrelétrica ou uma térmica, que você praticamente tem um botãozinho ali que você liga e desliga, né? Despacha ou não a fonte. Então, são várias formas da gente aumentar essa conectividade, esse controle da rede, para também permitir, né, essa entrada não só da tecnologia da geração distribuída, que a gente fala bastante, né, ter o painel solar em casa, mas a própria fonte renovável em si, ela exige, né? Hoje a gente tem a região Nordeste em alguns dias, né, nos dias em que mais ventou, a gente já teve agora no mês de agosto, a região Nordeste sendo integralmente atendida somente com fonte renovável, seja eólica ou solar. Então, imagina o nível de controle que a gente tem que ter da rede para permitir, né? Então, passa uma nuvem lá ou diminui um pouco o vento e o sistema fica todo desequilibrado. Mas voltando no seu ponto principal da pergunta, Lohane, pensando no medidor inteligente, né, que fica ali na casa dos clientes, de fato é um tema para o setor avançar. A gente tem aqui na CPFL um projeto piloto que a gente fez, né, tem uma cidade aqui do interior de São Paulo, que é a cidade de Jaguariúna, onde a gente instalou esses medidores com conectividade em todos os 22 mil clientes que a gente tem ali nessa cidade. Então, é 100% de cobertura. A gente avaliou diferentes tecnologias de conectividade, né? PLC, LoRa, Mesh e LTE também. Então, a gente tem essa cidade integralmente coberta. Rede, é tudo mais automático e realmente é um elemento importante. Renato, você pode repetir os últimos 10 segundos? Perdemos o áudio por um momento. Perdão. Vou repetir aqui, então, falando da cidade do nosso piloto na cidade de Jaguariúna, onde a gente transformou, né, instalou medidores inteligentes em todos os 22 mil clientes que a gente tem ali. E hoje a gente tem toda a forma logística, toda a forma de manutenção preditiva dos equipamentos, também sendo feitas com dados muito mais apurados em tempo real, permitindo, obviamente, esse ganho de eficiência e também de redução de custo e de melhora da qualidade para os nossos clientes. Então, mas eu concordo com você que é um piloto, é necessário, né, a gente avançar como setor exatamente para conseguir instalar essa tecnologia para todos os clientes. Aqui tem um equilíbrio, né, o investimento inicial é bastante grande para... Perdemos mais uma vez. Estão me ouvindo agora? Sim. Não, eu só estava fechando que a gente tem o caso lá em uma das cidades, que é a cidade de Jaguariúna, mas é importante avançar para o país inteiro e aí fazer um equilíbrio dado o custo elevado que a gente tem dessa substituição, mas isso está em andamento dentro do setor. Obrigada, Renato. E agora uma pergunta para o Luiz Tanisi. O que precisa ser feito para fomentar esse ecossistema, no qual você falou na sua última resposta, esse ecossistema para o desenvolvimento de aplicações e conectividades, para catalisar esse processo de transformação digital na indústria e em demais setores produtivos? Como eu disse, você precisa primeiro, os casos de uso, né? Até estava tendo uma conversa com outros órgãos, o próprio CAD, né, que olha também o que vai ser competição no futuro, a hora que você tiver tudo digitalizado, como é que você... Né, tem um caso lá de algumas coisas interessantes. E o que a gente precisa é o caso de uso, né? Ou seja, dada a matriz econômica brasileira, aonde estão as grandes oportunidades a curto prazo? A digitalização ela vai chegar em todos os lugares, a todos os, vamos falar assim, os ricões, mas o que realmente move a nossa matriz econômica e quais são os casos de uso que a gente pode criar? Então, todo mundo fala do agro, a parte de mineração, eu acho que tem uma oportunidade muito grande na parte de educação e medicina no Brasil, né? Imagina a telemedicina, você colocando um óculos de VR e você está sendo
fazendo aquela primeira medição. A gente está desenvolvendo, por exemplo, sensor até com acelerômetro. Se uma pessoa tem problema, não pode cair, né? Hoje você tem aquele famoso o CARE, né, que manda na casa das pessoas. Se a pessoa está sendo vigiada e você tem uma câmera de inteligência artificial e pega uma anomalia, teoricamente é a mesma coisa, né? Eu digo teoricamente. Exames. Tem exame hoje que não precisa ser laudado. A gente tem um investimento numa empresa que é como se fosse uma cápsula da Nespresso. Você coloca, eu quero um exame de sangue para saber se eu tenho Covid. Você coloca, você põe o seu dedo, ele fura, manda a informação para a nuvem e devolve para você a resposta se você está com Covid ou não. Já fazem mais de 25 exames essa empresa hoje. Então, o caso de uso que vai demandar, né? O Renato estava falando, a gente está lançando agora os computadores também conectados, como os computadores como se fosse smartphone. Hoje o Renato manda o pessoal dele para campo, ou da própria, né, de quem quer que seja, ou ele tem que ter um computador com dongle, ou ele tem que esperar alguém passar perto do Wi-Fi para despejar aquele dado. E se o computador dele fosse o que a gente chama de um computador sempre conectado, que ele nasce nativo com conexão 4G e 5G, como se ele fosse um smartphone, mas ele roda o Windows. Isso que eu estou falando não é futuro, vai sair a partir do ano que vem, a gente vai estar produzindo esse computador junto com parceiros aqui no Brasil. Então, se imagina óculos de realidade virtual, imagina a experiência de retailer, do consumer. Você pode entrar numa loja, não só se ter um marketplace, hoje que você entra no marketplace e compra um produto. Você pode colocar um óculos e realmente ver o produto, navegar pela loja, andar pela loja, escolher o que você quer fazer, né? Essa é uma outra gama que vai começar a ser desenvolvida muito. Facebook tem empurrado muito esse tema do óculos, né? Existem várias aplicações. A gente também lançou, vou fazer 3 semanas, o primeiro drone conectadas com 5G. Ou seja, a gente está falando do agronegócio, você está falando do drone, mas você tem que ter alguém lá dirigindo, tem a distância. Se você tem uma cobertura de 5G, ou mesmo para uma CPFL, para ver se um cabo rompeu, aonde, como, você põe o drone, ele navega e ele vai estar conectado no 5G e você vai ver a câmera pelo NOC. Você não precisa ter alguém pilotando o drone, né? Os sistemas de entrega no futuro, né? Imagina o próprio alimentação, você pode ter com veículos não tripulados, que a gente chama, né? Que vão ser conectados com 5G. Então, esse ecossistema que a gente está trabalhando para trazer, mas trazer por trazer não ajuda, não resolve. A gente tem que trazer, colocar essa indústria para trabalhar, criar os elementos, né? Que nem a gente está produzindo agora esse CPE, junto com a Intelbras, vamos querer produzir o drone, estão produzindo os elementos da IoT aí com a V2Com, estão produzindo, vamos produzir Wi-Fi 6, 6E, que o Brasil já tem, mas tudo bem. Que caso de uso que eu ponho em cima para maximizar o uso da tecnologia? Vamos produzir o computador. Então, é nisso que a gente está agora tentando fazer no Brasil. E que seja feito no Brasil, porque o Paulo trouxe um ponto importante. Cadeia de impostos, ela é vamos assim dizer, um problema, né, de alguma forma, frente ao poder aquisitivo que a gente tem do consumidor no Brasil, né? Muitas dessas tecnologias obviamente são em dólar também. Então, a gente precisa ter, de alguma forma, quem sabe, alguns incentivos a curto prazo para que todos esses dispositivos possam ser colocados à disposição da grande maioria, né? E que a gente consegue aí colocar os casos de uso, criando as empresas, criando um ecossistema, e aí isso vai pegando mais tração, vai pegando mais volume, a gente desenvolve no Brasil, aí a gente cria um legado também de não só importar, mas também produzir, e mais do que produzir, criar mão de obra especializada nessa matéria que a gente está falando, que é a parte de ventures, parte de criação de ecossistema e parte de criação de aplicação. E daí você começa a criar dentro do Brasil, né, o que vai ser bom para a nossa matriz econômica, né? E não vão ficar dependendo dos outros para fazer isso. Então, é entrar num ciclo positivo que a gente precisa nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente trabalhando aqui todos juntos,
de novo, privado, público, a operadora, os fabricantes, a BDI, as indústrias, para a gente criar esse fim a fim, né? E que tenha gente capaz de gerar e continuar esse ciclo de novas aplicações, novos casos de uso, e aí criar novos equipamentos, criar novos sensores, criar novos dispositivos de IoT e assim por diante, para a nossa necessidade. Muito obrigada, Luiz. E agora, para a nossa terceira rodada de perguntas, eu volto para o conselheiro Vicente Aquino para perguntar, em relação a essa escalada de novos usos, casos e também novos modelos de negócios, como que a agência vê o desenvolvimento de redes privativas e qual é o espaço regulatório para isso? Bom, a partir dessa nova modelagem de negócio da quarta revolução industrial, Lohane, a Anatel vê, e aí eu posso falar individualmente, mas também pelo sentimento que a gente escuta dentro da própria agência, é que uma grande oportunidade para o desenvolvimento das redes privativas, em especial porque haverá uma significativa queda nos custos para implementar as redes privativas. Mas eu destaco de forma introdutória que o emprego de redes privativas não é uma coisa nova, né? As empresas do setor elétrico, de transporte, mineração, gás, enfim, tantos outros, né? Há tempos elas se servem das redes de telecomunicações próprias e essas redes privativas são adaptadas às suas necessidades. São de altíssima confiabilidade e muitas vezes têm exigências extremas de desempenho. Apenas para dar um exemplo, por exemplo, a teleproteção de linhas de transmissão de energia elétrica em alta tensão são necessários enlaces redundantes, com tempos de atuação da ordem de milissegundos, e essas redes privativas, em regra, elas empregam equipamentos especializados que têm baixa escala de produção e altos custos. Então, a novidade trazida pelas redes móveis de 5G ao desenvolvimento dessas redes é a possibilidade de utilização dos mesmos dispositivos padronizados empregados pelas operadoras de telecomunicações. E com esses equipamentos, como esses equipamentos eles têm uma larga escala de produção, eles têm custos bem mais acessíveis e possibilitam a disseminação do uso das redes privativas. Então, eu acredito que já existe espaço regulatório para a utilização de redes privativas em áreas delimitadas ou nos polígonos, onde as prestadoras não têm levado serviço. Eu digo que, por exemplo, a indústria manufatureira, de mineração, de gás, postos, aeroportos e todas as demais, hospitais, por exemplo, já podem receber esse tipo de autorização e de uso de radiofrequências. Então, as áreas autorizadas elas poderão variar desde a centena de metros quadrados em regiões urbanas há muitos e muitos quilômetros, inclusive, mas, evidentemente, que dependendo da localização. Então, a autorização em polígonos, para mim, é uma novidade que foi introduzida recentemente no regulamento do uso de espectro de radiofrequência, por meio do regulamento o Regulamento Geral de Outorgas, aprovado em fevereiro desse ano pela Anatel. Então, assim, em linhas gerais, essa outorga é excepcional, ela tem prazo de mais de 5 anos e deve estar associada à exploração de serviços de telecomunicação de interesse restrito, né? Então, isso em área geográfica delimitada, né? O interessante, para concluir, para caminhar a conclusão, é que as radiofrequências elas poderão ser usadas em serviço para as quais elas não foram previamente destinadas, e seu uso não pode causar interferência prejudicial em qualquer sistema regularmente instalado. Então, assim, de forma conclusiva, eu acredito que o 5G propiciará o crescimento das redes privativas. As redes privativas certamente haverá um crescimento com a quinta geração de tecnologia e que a regulação da Anatel certamente facilitará o seu desenvolvimento. Então, devolvo a palavra e continuo aqui
à disposição para o nosso debate. Obrigada, conselheiro. E agora, Igor, uma pergunta muito parecida nessa linha. Você acredita na necessidade de espectro e regulações específicas para ambientes de redes privativas? Olha, Lohane, a minha discussão de 5G, inclusive, iniciou por essa discussão de redes privativas, né? Tendo em vista a experiência internacional, se eu não me engano, a Alemanha e o Reino Unido, e depois, se eu não me engano, também o Japão. Eu, na verdade, acredito, por assim dizer, num modelo talvez mais misto, né? Que vai ter tanto uma rede pública quanto uma rede privativa ou dedicada, seja lá como nós queiramos chamar. Primeiro por questões de LGPD, da experiência internacional, e trago um outro ponto que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e como eu lido muito com o assunto industrial também, tem muitas questões de segredo industrial. A Anatel tem trabalhado, isso eu sei, na questão da outorga por polígonos, que o Vicente nos trouxe. Eu, honestamente, não sei, e o meu sentimento, né, ao ouvir ou lidar com a indústria no dia a dia, é de que a regulamentação por outorga de polígonos, ela não trata, por exemplo, não deixa muito claro, né, a questão do uso primário, do uso secundário, que talvez seja um limitador para a discussão das redes privativas ou dedicadas. Em toda forma, né, como nós estamos falando de 5G, eu aproveito até para dizer que eu acredito nesse modelo misto, né, seja rede dedicada, privativa ou pública, porque, como eu havia mencionado, esse caráter disruptivo, ele é necessário para que as empresas consigam evoluir no seu processo de inovação, nesse que a gente já ficou claro aqui, que é um habilitador. Em recente pesquisa nossa, aqui na BDI, para você ter uma ideia, Lohane, e demais que nos assistem, né, nós fizemos uma pesquisa com 401 empresas industriais, de médio e grande porte. E aí, tem resultados muito interessantes, porque quando a gente perguntava quais soluções de TI, lato sensu, essas empresas utilizavam, por exemplo, 86% diziam que utilizam ferramenta apenas para reunião online, né? Para armazenamento em nuvem, 75% das empresas, essas 401 empresas, é uma amostra representativa. E, em geral, né, as tecnologias ou as soluções utilizadas por essas empresas eram soluções para a gestão, na verdade, da produção. E uma pequena quantidade dessas empresas, elas utilizam, por exemplo, soluções de Big Data, impressora 3D e inteligência artificial. Inteligência artificial, para você ter uma ideia, na pesquisa, apenas 10% dessas empresas utilizavam. Então, nós estamos diante aqui, nós estamos falando de um poder disruptivo muito grande, né, de 5G, mas nós temos, por um lado, as empresas brasileiras, né, na sua grande maioria, utilizando ferramentas de TI clássicas para gestão de produção ou para armazenamento em nuvem, ou mesmo em reuniões remotas, e pouquíssimas, né, utilizando aquilo que é o viabilizador, o que pode ser viabilizado aqui por 5G, desde solução de Big Data até inteligência artificial. E grande parte dessas empresas, diga-se de passagem, nessa pesquisa que nós fizemos, né, aliás, recente, os resultados nem foram publicados ainda na inteireza, na completude, falam que os principais obstáculos, né, primeiro é a falta de clareza do ROI, né? Então, assim, 52% das empresas dizem, olha, eu não sei qual é o retorno do meu investimento. E não saber isso também tem um quadro que é um pouco regulatório, por assim dizer, porque se você não sabe, né, o uso primário ou secundário, se tem rede privativa ou dedicada, ou é só rede pública, isso é um dificultador para a empresa. O aspecto regulatório é importante, né? E ainda posso dizer até outros obstáculos que as empresas pontuaram, como o alto custo, que eu tenho aqui minha dúvida, né, 78% falando sobre os altos custos aí, da utilização aí de tecnologias como essas, sem contar que aqui também já foi levantado, foi pelo Guilherme Espina, que, Guilherme, mais de 60% dizem que um dos obstáculos nessa pesquisa que nós fizemos é a questão do pessoal treinado na empresa para adoção. Então, veja, tem uma pesquisa recente, que é recentíssima, aliás, os resultados nem foram ainda plenamente divulgados por nós, que depois a gente, até para todo o público aqui do painel, a gente pode depois, com a BDI, ofertar a pesquisa que nós temos sobre indústria e conectividade. Excelentes pontos, Igor. É interessante porque, comparando com dados da OCDE, o Brasil está, de fato, bem atrás em relação aos mais avançados por empresas, e esses números, em geral, tendem a ser ainda mais amplos quando se compara pequenas e médias empresas em relação a grandes empresas no país, né? Então, excelentes pontos aí mencionados, obrigada por isso. E agora eu passo a palavra a perguntar para o Paulo César Teixeira,
Como você vê o espaço para cooperação e parcerias entre empresas de serviços e empresas de conectividade? Ora, Lohane, eu acho que é um espaço imenso, né? Ou seja, naturalmente que as empresas de conectividade, que são as grandes operadoras, né? Elas vão prover as redes na medida que tenham obrigações e tenham demanda, né? Eu sempre digo, quer dizer, que a demanda é essencial para que justifique o investimento, né? Mas, naturalmente, que você tem que dar um passo à frente, porque a demanda vai vir. E o que nós estamos nos preparando é justamente para olhar na perspectiva de que essa demanda poderá vir de maneira diferente do que tradicionalmente ela veio, tá? O que nós estamos encontrando hoje é um cenário de um crescimento explosivo, por exemplo, de dados, né? Nós tínhamos, no setor pré-pandemia, é claro, um consumo, e hoje esse consumo é 50% maior por pessoa, por unidade, né? O MBO cresceu 50%. Quer dizer, o seu consumo pessoal cresceu 50%. Em um ano, o que significa isso? Um alto crescimento. Porque você começou a consumir coisas que você não consumia anteriormente, né? Você cria novos hábitos de consumo. Então, tudo isso leva ao quê? Você tem que recalcular todo o seu dimensionamento de rede e, naturalmente, com a nova tecnologia, com o 5G, você vai naturalmente fazê-lo em 5G. O mesmo vai ocorrer com o setor produtivo. O setor produtivo vai naturalmente olhar na perspectiva de como é que eu posso usar essa tecnologia para ganhar escala, ganhar eficiência, ser mais produtivo, né? Ter melhor desempenho em relação aos meus pares, ou seja, então, há um processo em construção. E, naturalmente, que nós estamos nos habilitando nesse processo de maneira a fornecer a rede, ser habilitadores dessa rede, trazer parceiros que também conheçam esse ambiente e que possam aportar conhecimento e aportar soluções que auxiliem essas empresas. Então, eu diria que nós estamos num movimento de muito aprendizado, como eu comentei no início, de olhar para a indústria, para as diversas indústrias, de maneira muito específica, muito especializada, procurando fazer prova de conceito, procurando experimentar soluções, ver as visões, no caso da própria indústria, do parceiro que nos acompanha em muitos desses experimentos, e também do nosso lado, buscando prover a melhor solução possível para aquela situação específica. Então, eu diria que a Claro está essencialmente aberta a isso. Nós temos uma reserva de CAPEX, inclusive, para esses casos, e convidamos as empresas que queiram se associar a Claro para ter soluções no seu ambiente. Ou seja, nós estamos focando todos os segmentos, de maneira geral. Fizemos alguns experimentos muito positivos, por exemplo, no agronegócio, que demonstraram cabalmente uma redução expressiva de custo e um ganho de produtividade, ou no segmento industrial, que idem, ou seja, também experimentam soluções super inovadoras, reduzindo o custo e aumentando a produção. Então, quer dizer, é um processo que naturalmente se inicia e que o 5G vai permitir que haja um benefício geral, digamos assim, para quem se associar primeiro à operadora certa no momento certo. Então, eu diria aqui, repetindo um pouco do que eu falei no início, que a Claro está aberta, digamos assim, a qualquer parceria e qualquer empresa que tenha interesse em fazer conosco qualquer prova de conceito e experimentar a nossa rede 5G. Muito obrigada. E agora, Guilherme, eu gostaria de perguntar para você, na sua opinião, onde o Brasil pode se destacar no desenvolvimento de aplicações para a indústria 4.0? Seria no desenvolvimento de aplicações ou existe espaço para desenvolvimento de tecnologias de hardware também? Olha, é difícil, né, futurologia aí, né? Mas a gente tem um ambiente muito rico, né, em termos de criatividade. Então, numa primeira análise, é óbvio que a criatividade, a necessidade, né, do nosso dia a dia, mais a criatividade do brasileiro, mais esse combo de ferramentas de TI e pensando em 5G, eu acho que dá para prever que vão explodir realmente a quantidade de aplicações fazendo uso disso tudo, né? Então, isso com grande impacto, né? Pensando que mais gente vai tá incluída, né, nesse mercado. Então, eu acredito que o espaço para o desenvolvimento de aplicações em cima do combo 5G, mais tecnologias em torno do 5G, é enorme. Para as tecnologias em si, aí o caminho é um pouco mais difícil, né? Eu acho que
você até especialista, a gente tem um déficit de clusters, né? Algumas áreas de excelência, né? Então, em alguns segmentos, pode ser que a gente realmente se destaque, mas aí eu acho que é um investimento de base que o Brasil, no final, né, não veio fazendo nos últimos anos e vai acabar, a gente tem que correr atrás. Então, achar que a gente vai estar na fronteira do desenvolvimento de tecnologia de ponta, não acho, mas que a gente vai ser um bom usuário e usar essa tecnologia de ponta para gerar valor e movimentar a economia e poder exportar isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigada, Guilherme. E agora, Renato, eu queria voltar um ponto em relação à conversa anterior de redes privativas, para pedir para você comentar um pouco sobre isso, e especificamente sobre as necessidades específicas de conectividade do setor, né? E a minha pergunta é, as parcerias com empresas de telecom são suficientes para suprir essas necessidades de conectividades para o setor, especificamente elétrico? Lorraine, a gente fez um trabalho aqui no grupo no ano passado, exatamente para identificar as principais tecnologias que a gente entende que tem capacidade de transformar e tem necessidade de transformar o setor elétrico, né? E o que saiu foi exatamente inteligência artificial e reconhecimento de imagem como sendo as duas principais, né? Então, e para isso está intimamente ligado aqui, muito ligado ao tema nosso de transformação digital. Então, essas duas tecnologias, a gente tem feito todo o nosso planejamento estratégico e modelo de crescimento e evolução pautado muito nessas duas tecnologias, e elas vão precisar de bastante conectividade, né? A gente tem como característica de prestação de serviço essa necessidade da conectividade tanto em grandes centros como em áreas rurais, às vezes mais afastadas e com confiabilidade, né? Então, essas parcerias a gente já tem bastante com operadores clássicos, mas, em geral, o que a gente tem buscado entender é que a nossa solução de conectividade ela não deve ser com base em uma tecnologia única, ela deve ser, sim, uma composição, né, utilizando sempre da melhor ali para grandes centros ou para áreas mais afastadas, mas uma combinação de várias tecnologias, e por isso que é bom aqui ouvir esse tema do 5G chegando em todas as cidades, né? Que ele pode, sem dúvida, alavancar aqui a forma como a gente faz essa conectividade, mas, sem dúvida, assim, o que a gente tem hoje é exatamente esse modelo de avaliar várias soluções e adequar e utilizar cada uma delas à medida que seja necessário, e aí, de novo, né? Pensando em reconhecimento de imagem e inteligência artificial. Óbvio que a gente vai precisar de todos os sensores, toda a conectividade na rede que a gente já falou aqui nas outras respostas, mas esses são os elementos principais aqui da nossa visão de futuro para o setor. Muito obrigada, Renato. E, Luiz, eu gostaria de te convidar para comentar um pouco sobre essas necessidades de espectro para novos entrantes e para redes privativas também. Eu acho que o 5G ele vai ter vários flavors, né? Diferente do que foi o 4G. O 4G era uma rede única, né? E você tinha ali várias frequências que estavam ali dentro, 1800, que veio de refarm de 2G, depois você teve 2.100, o 2.600 que nasceu, e por último 700, né? No tema do 4G. O 5G, a gente vai ter, quando eu falo que vai ter vários flavors do 5G, porque a gente vai ter o 5G 3,5, né, que é uma rede de cobertura, uma rede que deve ter as operadoras entre 80 e 100 MHz para dar os serviços que a gente está hoje mais acostumado, que são os serviços de mobile broadband, que a gente fala, né, os nossos smartphones, e aí as novas aplicações que vão ter no smartphone. Porém, a gente tem o 5G também em ondas milimétricas. Desculpa. Esse 5G em ondas milimétricas, que também está sendo colocado pela Anatel, né, é onde a gente vê que tem um 5G mais potente. A gente está ali falando de 400 MHz, e aonde a gente vai ter no mínimo 400 MHz por operadora, né? Aí cada um pode comprar mais ou menos, dependendo de como
como vão ser o interesse de cada um nos blocos. São 8 blocos de 400 ou 16 de 200, se eu não me equivoco. E você aí, nesse 5G, é o 5G que você vai ter aquele 1 milissegundo, é o 5G que você vai ter velocidades acima de 1 gigabit por segundo, e é o 5G que vai permitir também fazer offload da parte de dados, né? Uma vez que a rede tiver começar a estar saturada. Eu tenho certeza que o Paulo vai estar vendendo 3,5, vai chegar um determinado momento, ele vai falar, o 3,5 não dá mais, essa rede já está esgotada. E você pega experiências fora, Estados Unidos, Japão, Coreia, está começando a fazer o uso de millimeter wave, né, ou de ondas milimétricas, exatamente para ter uma experiência diferente como usuário. Você pega a final do Super Bowl do ano passado, a Verizon colocou onda milimétrica no estádio inteiro. O que você poderia fazer? Você tendo onda milimétrica lá, você conseguia, por exemplo, assistir o jogo pelo seu celular, e mais do que assistir o jogo pelo celular, falar assim, eu sou torcedor da equipe tal e eu quero assistir o jogo pelo ângulo do jogador X. Você ia lá e conseguia aquilo porque a tecnologia te permite pela quantidade de banda. Você pega aeroportos, se você pega as grandes indústrias, né? Você vai ter uma aplicação de onda milimétrica talvez muito mais massiva, né? Grandes centros de comércio, shopping centers, hospitais, onde você vai ter um uso da onda milimétrica muito maior, né? Com relação ao tema de ter uma rede privada ou ter outros entrantes, eu acho que o mercado está aberto, ele tá aí. Eu acho que, de novo, uma coisa de alguma forma vai se conectar com a outra, né? Eu não acredito que você vai ter, eu vou ter 100% do controle do que eu faço, então vou fazer a minha rede privada e vou ignorar o que está sendo feito por outros atores e as capacidades técnicas de serviço do ecossistema como um todo. Eu acho que isso vai ser amplamente difundido. Até uma operadora mesmo pode oferecer uma rede privada. Não necessariamente uma rede privada tem que ser construída pelo ente sozinho. Ela pode contratar uma rede privada numa própria operadora e ter sua própria rede com essas funcionalidades que a gente está falando. Então, o 5G, diferente do que foi o 4G, eu acho que você vai ter outros ângulos, né? Outras aplicações, e isso vai ter necessidade de outros tipos de rede, né? E aí você vai ter o Sub-6 e você vai ter o millimeter wave. E não falando ainda que uma vez que o 4G, eu acho que o 4G ele tem uma vida muito longa ainda no nosso país, né? É uma tecnologia que vai atender ainda por muito tempo, embora hoje o mundo já está com 750 milhões de usuários em 5G e crescendo numa taxa que dobra. A expectativa é que o ano que vem ele tenha 1,5 bilhão de usuários em 5G no mundo, né? Mas você vai acabar convivendo com essas múltiplas tecnologias e até começar a migrar frequências do 4G para dar mais capacidade ainda para o 5G a longo prazo. Então, o 5G não tem... Acho que a coisa bonita do 5G é que não tem uma bala de prata. Não tem uma bala de prata. Eu vou fazer isso e resolver o problema. O 5G, com o uso da inteligência artificial, machine learning, os novos casos de uso, você vai querer, como Lohane, ter uma experiência própria, olhando seus aplicativos, olhando as coisas que você gosta, vai ter a parte de entretenimento, né? O Vicente estava falando da conexão nos rincões do Brasil. Mais de 50% das cidades do Brasil, o entretenimento é a conectividade, que é onde o cara olha o Netflix, é a TV aberta, em muitas localidades, e a conectividade, que é onde o cara olha o Netflix, assiste uma televisão, tem acesso à internet, né? E aquele é o ponto de entretenimento da cidade. O cara tem Wi-Fi na casa dele e ele consegue, a partir daquele ponto, começar a navegar e começar a ter acesso ao mundo exterior, né? Então,
o 5G vai proporcionar essas novas experiências, esses casos de uso e essa, vamos dizer assim, essa personalização da conectividade, né? O que é o sentimento do que eu quero ver, não é. E é uma rede que vai permitir. Às vezes a gente fala de rede privativa, mas pega a polícia, estado de São Paulo, sei lá, né? Ou de qualquer estado. Pela rede 5G você pode fazer um slicing. Fisicamente, né? Por software você pode falar, ó, um pedacinho dessa rede pertence à polícia, ou aos bombeiros, ao hospital tal. Que vai ser um SLA, uma característica de rede, de latência, throughput, o que quer que seja, totalmente diferente da rede que outra pessoa vai estar usando na mesma localidade. Né? Obrigada, Luiz. Eu acho que a gente fecha isso com esse pensamento e a fala de que 5G vai ter diferentes sabores. A gente pode falar que conectividade vai ter diferentes sabores, não só para usuários, mas para a indústria também, em diversos setores produtivos. E agora, fechando esse painel, gostaria de convidá-los a fazer uns 20 segundinhos de palavras finais para a gente fechar aqui o painel, já agradecendo a todos pela participação. Conselheiro Vicente. Querida Lohane, queridos amigos que nos acompanharam aí, participaram conosco nessa mesa, meus cumprimentos, meu abraço, painel Telebrasil, cumprimento também pela iniciativa aí por tão rico debate, e deixo só uma mensagem seguinte, a Anatel fez o seu papel em relação ao está fazendo e vai terminar de fazer, se Deus quiser, sexta-feira, em relação ao leilão do 5G, né? Que é levar um leilão não arrecadatório, que é levar um leilão que possa levar cobertura a todas as cidades do Brasil e aos milhões de brasileiros que deles necessitam e estão excluídos. Então, levar também conectividade da indústria, né? Que aqui a quarta revolução, ela vai propiciar ao setor produtivo um grande avanço na economia do Brasil. Então, eu deixo aqui meu registro, meu abraço, meus cumprimentos e parabéns a vocês por tão bela iniciativa de nós debater essa questão. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigada. Igor. Obrigado a você, Lohane, pela moderação, a todos os colegas de painel. Apenas deixar registrado, né, que eu acho que temos um caminho ainda muito grande a seguir. A pesquisa que eu fiz referência trouxe um dado que eu acho que é importante para todos. 73% das empresas pesquisadas não tem nenhum projeto de IoT no seu pipeline. Então, isso mostra só o caminho que nós temos que seguir ainda grande. Acho que cada uma das instituições que está aqui para popularizar, sensibilizar e trazer os casos de uso e construção desse ecossistema. Um abraço a todos. Muito obrigada. Paulo César. Obrigado, Lohane. Obrigado, Telebrasil. Cumprimento a todos os colegas aqui da mesa e somente agradecer a participação de todos e cumprimentá-los pelas brilhantes exposições. E dizer que a Claro, naturalmente, será grande participante do leilão e estará com muita força no 5G. Muito obrigada. Guilherme. Obrigado, Lohane, obrigado ao painel Telebrasil pelo convite, por poder participar mais uma vez, obrigado aos colegas de mesa. Eu acho que a gente está fazendo correto no 5G, quero parabenizar a Anatel, o tema é realmente bastante debatido e muito bem desenhado, acho que a gente vai terminar o ano aí com uma avenida realmente de prosperidade que a gente vai poder usufruir para frente. E para nós da WEG, lembrando que a WEG é uma empresa multinacional, né, que tem mais da metade da receita fora do Brasil, mas é uma multinacional brasileira. Então, a gente desenvolve aqui no Brasil. Então, para a gente é fundamental que a gente tenha esse ambiente para poder desenvolver as soluções e levar essas soluções para fora. Então, estou bastante convicto que a gente está começando com o pé direito no 5G no Brasil. Obrigado. Muito obrigada. Renato. Do meu lado, também agradecer, né, em nome da CPFL, a todos os colegas de painel aqui, também a equipe da Telebrasil, e dizer que a palavra que eu levo aqui é de otimismo. Né? A gente, como representante do cliente aqui, acho que temos bastante oportunidade para trabalhar junto e para melhorar, para a gente trazer mais tecnologia, mais conectividade para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigada. Luiz. Agradecer a todos e reforçar
o compromisso da Qualcomm em trazer toda essa infraestrutura e os terminais e o ecossistema para o Brasil. Obrigado a todos. Bom, mais uma vez agradeço a todos que compuseram esse painel e terminamos com essa palavras de otimismo e de entusiasmo em relação à produtividade, setor produtivo, 5G e conectividade no Brasil. Em nome da Conexis e da Telebrasil, agradeço a participação dos nossos debatedores e parabenizo todos pela qualidade e riqueza do conteúdo oferecido à nossa audiência. A partir de agora, eu convido vocês a acompanharem o segundo bloco de webinars de hoje, que começará às 16 horas, com temas que alcançam diretamente o interesse de todo o mercado de telecomunicações, além, claro, dos consumidores. Eu estou falando de o modelo de redes neutras e abertas e o nosso segundo webinar, que tratará sobre o futuro da conectividade. Vale a pena acompanhar cada detalhe. Fiquem antenados. Logo mais, às 17h30, eu reencontro vocês para o último painel desta tarde. Conectividade, inovação e investimentos irá abordar a estreita relação entre esses componentes, pensando no futuro do setor de telecomunicações. Não percam. Eu vejo vocês, portanto, junto aqui com minha colega Carla Simões, a partir das 17h30. Até já!